agradar eu vou, por amor a ti eu vou. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela, eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Já nova luz do dia raiar, lá estava a cena que me impressionou. Um anjo preso a Jacó, que por sua bênção lutou e jamais desistiu. Não largava o anjo, ele muito insistiu, não sairia dali sem sua bênção na mão. De tanto ele insistir, o anjo lhe tocou e abençoado ele foi. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso ficar sem ti, sem ti. Nada vai me impedir. A unção de Deus sobre mim. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem ti, sem ti. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Sobre mim, sobre mim. Aleluia. Paz, Deise. Eu não abro mão, eu preciso de Deus. Largava o anjo, ele muito insistiu, não sairia daqui sem sua bênção nas mãos. De tanto ele insistir, o anjo lhe tocou e abençoado ele foi. Vou sair daqui, só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem ti, sem ti. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio sem eu me tocar. Não posso mais ficar sem ti, sem ti. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Preciso de uma bênção. Amém. Não vou desistir. Queria que você abrisse aí a sua Bíblia no livro de Gênesis. Gênesis 32, a partir do versículo 22. Naquela noite Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía. E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que
que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que ele deslocou a coxa. Enquanto lutava, então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já despunta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. Aleluia. Abra aí também a sua Bíblia no livro de Primeiras Reis. Primeiras Reis 18. A partir do 41. E Elias disse a Acabe: vá comer e beber, pois já ouço o barulho de chuva pesada. Então Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo, dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. Vá e olhe na direção do mar, disse ao seu servo. E ele foi e olhou. Não há nada lá, disse ele. 7 vezes Elias mandou voltar para ver. Vem tão pequena quanto, disse, uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando no mar. Então Elias disse: vá e dizer a Acabe que prepare o seu carro e desça antes que a chuva o impeça. Enquanto isso, nuvens escuras apareceu no céu, começou a ventar e a chover forte, e Acabe partiu de carro para Jeriel. O poder do Senhor veio sobre Elias, e ele, prendendo a capa com o cinto, correu à frente de Acabe por todo o caminho do caminho até Jeriel. E quando eu estava nesse texto de Jacó sobre insistência, sobre perseverança, o desejo que Jacó tinha de ser abençoado. Na segunda-feira, nós ministramos nesse texto e falamos de 3 pontos sobre esse texto. E nessa manhã eu quero falar novamente a respeito dessa insistência de Jacó. Quando a gente vai lá no livro de Romanos 12 e o versículo 12, nós vamos ver o Senhor nos ensinando, falando para nós, dizendo que na oração perseverante. Claro que a gente entende que quando Jacó estava no Val de Jaboque, nós compreendemos e entendemos que enquanto ele estava lá, ele estava orando, conversando com Deus, pedindo ao Senhor que o abençoasse. E Jacó, com esse desejo de ser abençoado pelo Senhor, ele ter se arrependido do que tinha feito, e antecede a já o encontro dele com Esaú, seu irmão, e ele pede para que ele fosse abençoado por Deus, porque ele tinha bens, porque Deus o abençoou, ele tinha filhos, porque o Senhor o abençoou. Mas ele precisava da bênção do Senhor para ser fortalecido, conseguir encontrar-se com seu irmão, E nesse encontro com seu irmão ser liberado, o perdão de Deus, a bênção de Deus sobre a sua vida. E ele sabia que ele não conseguiria, por tudo que ele tinha feito com Esaú, por tudo que ele tinha intentado contra a vida de Esaú, seu irmão, de Esaú, seu irmão. Ele roubou a primogenitura,
por várias vezes, né, assim, ele intentou, ele quis essa primogenitura. Lembra quando Esaú volta da caça e ele está com fome, ele com aquele cheiro do guisado, ele vende a primogenitura pelo prato de lentilha. Depois seu pai vai abençoar porque está perto de partir, e aí Isaac vai dar a bênção e ele se disfarça de Esaú e pega essa bênção. E a palavra de Deus mostra, querido, sabe, o desejo de Jacó ter a bênção do Senhor na sua vida, que faz toda a diferença. Os meios não justificam, né? Deus não se agradou da forma em que ele quis essa primogenitura, ele quis a bênção do Senhor. Mas uma coisa é fato, que Jacó, né, ele desejava ser abençoado, ter a bênção da primogenitura, ter a bênção de Deus. Porque observe que o texto fala que ele passa as suas esposas, as suas servas, ele passa seus animais, né, todos os seus bens, e ali ele fica só. E nesse val de Jaboque, onde ele fica só, ele começa a conversar, e eu acredito, né, que o Espírito Santo de Deus já movendo a vida dele, Jacó começa a pedir perdão, Jacó começa a dizer, né, a Bíblia não está relatando, tá certo? E nem eu estou aumentando, eu estou dizendo como um pensamento humano nosso, né? Daquele encontro só com Deus, e a gente chegar e dizer: Senhor, eu reconheço que eu fiz esse mal para meu irmão, eu fiz esse mal para minha irmã, mas eu estou arrependida, Senhor. E eu sei que sozinha, por mim mesmo, eu não vou conseguir reencontrar, eu não vou conseguir falar, eu não vou conseguir, né, pedir perdão, eu não vou conseguir, eu não consigo não, Senhor. Se a tua mão, se tu não me abençoares. A Bíblia mostra que Jacó, ele estava com medo, porque quando ele saiu fugindo, seu irmão Esaú queria o matar. E mesmo tendo passado muitos e muitos anos, Jacó ainda temia. Jacó ainda tinha medo, tinha receio do que o seu irmão pudesse fazer pelo aquele ato que ele tinha feito. Você sabe que Deus está falando com você. Você sabe que você adquiriu, né, aquilo que você acha que é bênção, ou desejou tanto aquilo, né, assim, que usou de meios errados, né? Mentir no nome de Deus, trapacear como Jacó. Mas tem uma diferença entre você e Jacó. Que Jacó, ele quando encontra-se com o Senhor no val de Jaboque, sua vida é totalmente mudada. Quando Jacó tem um encontro com Deus naquele val de Jaboque, a Bíblia diz que Jacó, ele tinha ido com o propósito de reencontrar o seu irmão, porque já não cabia mais na vida dele aquele medo. Pai, Jana, aquele medo já não cabia mais na vida dele. O espaço para o caráter, né, dele, que ele tinha cometido, desses erros, ele ficou perfeito? Não, mas ele reconheceu o que ele tinha feito de errado. A forma que ele, né, recebeu aquela bênção. Que nessa manhã você, primeiro ponto, possa reconhecer, sabe, que o Senhor, né, tem uma bênção para você, mas você quis adquirir a bênção de Deus, né, por meios não correto, não lícito, não de uma forma
sabe, que o Senhor tem preparado para você, porque Deus tem uma bênção específica para cada um de nós. A Bíblia fala que Jacó, né, essa bênção aqui, e quando a gente, né, que está na campanha, nós podemos aprender que, veja que Jacó insiste, mas a Bíblia mostra, o texto mostra que Jacó, ele quando vai atravessar, ele vai se encontrar com seu irmão. E ele, naquele val de Jaboque, ele estava ali. E eu creio, né, que Jacó estava dizendo: Senhor, eu não consigo só eu não consigo, Senhor. Tem essa pendência ali, Pai, sabe, tem esse ódio de Esaú, que eu ocasionei a Esaú, né, assim, Pai, e eu sozinha, eu não vou conseguir não. Por isso, Senhor, eu preciso, Senhor, que Tu me abençoe. Eu não posso sair deste lugar sem a Tua bênção ser derramada na minha vida. Eu não posso, porque eu não vou ter condições. Porque se a Tua bênção não for comigo, né, eu vou talvez até, né, falar o que eu não devo. Porque talvez, né, Jacó, sem a bênção do Senhor, Jacó talvez pudesse dizer, né, você deu bobeira, você, né, não deu valor à primogenitura, mas eu quero essa bênção. Talvez, né, assim, aquela conversa seria isso, né, de Jacó e de Esaú. Talvez, né, se fosse, já viu pessoas que quando vão se reconciliar, aí no lugar de simplesmente dizer assim, eu quero te pedir perdão por isso, isso e isso que eu fiz. Aí tem gente que já vai pedindo perdão e já dizendo assim, eu fiz isso e isso com você porque você fez isso e isso e isso. E começa, no lugar do perdão, acusações. E se você observar o texto, quando eles se reencontram, depois do encontro de Val de Jaboque, onde ele foi abençoado pelo Senhor, ele teve a capacidade de poder dizer, né, assim, pedir perdão a Esaú. Mostrar que ele foi abençoado, mas que a bênção maior tinha sido, né, Deus revestir ele de uma maneira que Jacó, né, pede perdão a Esaú pelo que ele tinha feito. E eles ali conversam, né, até Esaú chama, né, para ele vir, ele diz não, né, porque tinha um caminho de Deus para a vida dele. O segundo ponto que eu encontro nesse texto, e aí tem a ver com o texto também que nós lemos. Para quem entrou agora, tá certo? Gênesis 32, da nossa campanha, tá bom? E 1 Reis 18, a partir do 41. Quando Elias, e aí tenha calma, né? Que eu vou explicar. Quando Elias, né, ele sobe ao Monte Carmelo e ele vai orar. A Bíblia diz que Elias manda o moço ir olhar, né, para avisar Acabe que vinha chuva. A Bíblia diz que o moço subiu, voltou e disse, não tem nada. Foi de novo, não tem nada. E depois ele vai e ele diz assim, olha, eu vejo uma nuvem tão pequena que é do tamanho da mão de um homem, de um ser humano. Não é? Ele estava do sexo, ele estava falando na nossa mão mesmo, né? Ele estava dizendo, é desse tamanho. E Elias fala para ele, vai avisar Acabe, que ele vá logo correndo, para que a chuva não o detenha, não pare no meio do caminho. A Bíblia diz, e eu quero que você veja, da mesma maneira que Jacó passou toda aquela noite lutando
com o anjo. E o anjo viu que ele não desistiu, ele estava determinado a ser abençoado pelo Senhor. A Bíblia diz, querido, que o anjo toca nele, o abençoa. Da mesma forma que Elias, quando escuta o que o seu servo, né, chega e diz para ele, o que é que Elias faz? Elias simplesmente, né, não desiste de orar ao Senhor. Mesmo em meio à palavra do seu servo, que disse, não vejo nada, não tem nada. Eu não sei, né, quanto tempo você tem orado por essa causa, quanto tempo você tem colocado diante do Senhor. Eu não sei. Eu não sei quanto tempo, né? Você, inclusive, está na campanha e dizendo, talvez, né, assim, poxa, será que vai ser dessa vez? Mas você não está desistindo. Você está lá, né, nos horários, buscando, declarando a palavra de Deus sobre a sua vida. E aí, quando eu estava lendo esse texto, né, assim, e hoje é o terceiro dia, né, da nossa campanha, e eu fiquei meditando, porque no mesmo capítulo de 1 Reis 18 e o versículo 36, mas a última parte do versículo diz assim, e que sou eu, o teu servo, e que fiz todas essas coisas por ordem tua. E aquilo, né, trouxe uma paz no meu coração, porque cada campanha que eu tenho feito por ordem do Senhor. Eu não faço porque não tenho o que fazer ou para animar algum grupo, né, assim. E quando eu falei da nossa campanha, né, assim, algumas pessoas, né, glorificaram e outras disseram, veio no momento certo. Eu estava pedindo, né, um fortalecimento do Senhor, porque essas campanhas têm fortalecido a minha vida. As palavras ministradas têm sido, né, de alimento para a minha vida, de fortalecimento para a minha vida, a palavra de Deus. E eu fiquei meditando enquanto eu estava, né, vendo o segundo ponto desse texto, onde ele não para de orar. Elias, o profeta, não para de orar, mesmo com a notícia a notícia que ele não esperava, ou seja, ele esperava quando descesse, que o moço descesse, o moço pudesse anunciar que já vinha chuva, que já tinha se formado nuvens. Mas a Bíblia diz que ele volta e ele diz nada, não tem nada. Mas a Bíblia também diz que Elias não simplesmente diz, ok, Deus não me ouviu, não vai acontecer isso e eu vou desistir. A Bíblia diz que Elias continua orando e diz, vai lá de novo. Ele vai e volta, nada. E Elias continua orando. E quando ele vem dizendo, o moço vem dizendo, né, que tem uma nuvem tão pequena, que é tamanho da mão de um homem, Elias já reconhece, já declara a chuva abundante e diz, vai, corre, vai dizer para Acabe que vem uma chuva aí, senão ela vai deter no caminho. E a Bíblia diz que enquanto isso, né, na sétima vez, uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem estava se levantando no mar. Então Elias disse, vá dizer a Acabe, prepare o seu carro e desça antes que a chuva o impeça. Enquanto isso, aleluia, enquanto isso é o terceiro ponto, enquanto você está orando, enquanto você está crendo, mesmo sem estar vendo, né, o milagre, você está vendo o acontecimento. Veja que Jacó, né, assim, ele não parou. A Bíblia diz que o anjo viu que ele
não ia desistir. Ele toca, né, nele e ele toca nas suas articulações, porque ele insistiu. Veja, querido, que enquanto Elias estava orando, crendo que a chuva abundante do Senhor ia chegar, enquanto tu não me deixares, enquanto tu não me abençoares, né? Não deixo ir enquanto tu não me abençoares. Ou seja, eu não vou desistir de buscar, de orar, de colocar diante de ti. Não vou, Senhor. Não vou, porque eu quero sair deste lugar, eu quero sair desta campanha, né, sendo abençoado por ti. Eu necessito dessa bênção, eu necessito de ser abençoado por você. O terceiro ponto está nesse texto que diz: enquanto isso, nuvens escuras apareceram no céu e começou a ventar e a chover forte. Aleluia. Por isso, nessa manhã, né, esses dois textos que lemos, né, quando o anjo viu que ele não ia desistir, enquanto Elias estava orando, não estava desistindo da sua oração de buscar o Senhor, enquanto isso se formou nuvens escuras e começou a ventar e a chover forte. Esse é o terceiro ponto que eu quero deixar nesta manhã para você, né? Para você que está na campanha, para você que está aí ouvindo, para você que talvez não tenha coragem, né, de pedir perdão, de falar, porque assim como Jacó trapaceou, né, para ter a bênção da primogenitura, foi próspero pela misericórdia de Deus, mas faltava algo que o Senhor queria que era Jacó que tinha que resolver. Era como se ele tivesse dito, né? Você vai estar fugindo sempre, porque quando ele vai para o Val de Jaboque, ele está fugindo de quem? De Labão. Primeiro momento que ele foge é de seu irmão que quer matar. A segunda vez ele foge por causa de Labão. E Deus, né, trabalhando na vida, dizendo para Jacó, até quando, né? Você vai estar fugindo de um e de outro? Até quando você vai ter essa atitude, Jacó? E Jacó reconhece essa necessidade. Jacó reconhece que errou lá, errou com Labão quando saiu, e aí eles se encontram e o anjo do Senhor fala para Labão, né, para não fazer nada contra a vida de Jacó. E Jacó, quando está no Val de Jaboque, né, pede a bênção do Senhor, porque ele ia reencontrar o seu irmão. E no caráter dele, né, tanto é que o texto diz que o Senhor, o anjo pergunta qual era o nome dele, ele diz Jacó, e ele diz: agora você não é mais Jacó, você é Israel, porque como príncipe tu lutaste. Sabe, querido, que amanhã a gente fala, né, mais nesse texto e traz a mensagem que há uma mudança quando você é tocado pelo Senhor. Você não fica o mesmo. Por isso que quando Jacó reencontra seu irmão, né, assim, já não era com aquele semblante de medo, não era com aquele semblante de raiva, porque ele tinha sido abençoado pelo Senhor. E essa capacidade, né, assim, de pedir perdão, reconhecer que errou com seu irmão. Talvez, às vezes, sua bênção também está impedido, sabe? Porque lá atrás, né, suas atitudes não foram tão favoráveis, e talvez
você precise, né, dessa campanha para você entrar no Val de Jaboque e você poder dizer, poxa, quando a gente estava casado, ou quando a gente, né, namorava, ou quando a gente era amigo, eu fiz isso contra você, eu tinha essa atitude, mas hoje eu sou diferente. Eu tenho a clareza do Senhor na minha vida, né, ao ponto que eu posso reconhecer e eu me submeto, né, à vontade do Senhor. Talvez esteja faltando isso. Se Jacó fosse do mesmo jeito que ele estava, talvez Esaú já tivesse, né, com raiva e disse, agora é a hora de matar ele. Mas a Bíblia diz que eles se abraçam. Porque quando você é abençoado, você não fica da mesma forma. E quando Esaú vê o seu irmão, ele percebe que não era o mesmo Jacó. Aquele Jacó trapaceador, aquele Jacó mentiroso. Não era. Não era. O que falta também na tua vida, sabe? É você nesse Val de Jaboque ter esse entendimento que tem uma pendência que você precisa resolver. Não pense que é Deus que vai resolver por você, não. É você que tem que ir. É você que tem que fazer. Enquanto nós estamos aqui, né, buscando, orando nesses horários, né, buscando a presença de Deus, declarando a palavra de Deus sobre as nossas vidas nessa campanha, querido, do mesmo jeito que Deus operou em todas as campanhas que nós fazemos, porque nós fizemos cada uma dessa campanha por ordem do Senhor. Como eu fiquei, né, maravilhada com esse texto quando eu estava indo, né, para o capítulo 18 de 1 Reis, e era esse texto do 41 que eu estava ministrando junto com o Gênesis 32, tá certo? E aí tá marcado na minha Bíblia e o Senhor me deu essa resposta. Eu fiz todas essas coisas por ordem tua. Eu lembro de pessoas que queriam induzir a eu fazer campanha, né? Tem pessoas que, pastora, quando é que vai ter campanha? Eu disse, Senhor, não deu a ordem. Porque boa coisa é, querido, fazer por ordem do Senhor. Não por achismo, achar que Deus deu a ordem, achar que Deus que mandou. Não. Deus dá a ordem, e quando Deus dá a ordem, tudo flui. Veja que Jacó foi abençoado. Ele foi abençoado. Sua descendência abençoada. Enquanto eu e você esteja aí na campanha orando, saiba que está se formando uma bênção na tua vida. Está se formando, Deus está soprando o vento, né? Como diz, né? Se levantou um vento a ventar e a chover forte. Esse vento leva para longe, tira, né, de junto de você aquilo que não agrada ao Senhor. Esse vento que sopra, né, ao teu favor, ele sopra para tirar tudo. E este mesmo vento, ele traz a bênção do Senhor, porque é por ordem de Deus. É por ordem do Senhor. É por ordem do Senhor que enquanto você está na campanha, está crendo, sem desistir, dizendo, eu não deixo ir enquanto tu não me abençoares. Eu reconheço aqui nesse Val de Jaboque, eu reconheço nessa campanha, né, assim, que eu tenho essa necessidade porque eu não fiz o que era correto com o meu irmão Esaú. E vai ter um encontro, né, abençoado, fortalecido, capaz de ir pedir, de reconhecer que errou, que pecou, que fez o que não era certo, correto.
enquanto você estiver orando. Que nessa manhã, né, nós possamos, né, receber essa palavra, porque enquanto nós estamos buscando a presença de Deus, Deus está fazendo uma nuvem se levantar, né, a chuva abundante, o vento, né, impetuoso do Senhor passando, trazendo para as nossas vidas a bênção do Senhor. Se você precisa dessa bênção, você não pode desistir. Só se levante, só saia do Val de Jaboque quando você for tocado pelo Senhor. Essa ministração você pode tocar, né? E eu estava, como Deus faz os seus planos, né? Seus projetos. E aí minha sobrinha, né, Vanessa, ela sempre brinca, né, com a frase, né, assim, por exemplo, Luna Linda, né, só quer ficar no braço em pé. E aí ela diz: tia, eu que lute para ficar em pé, porque a coluna dela fica doendo, né? E ela diz: eu que lute. E aí por esse dizer algumas coisas que ela sempre, às vezes, usa essa frase, né? Porque existem coisas que só dependem de nós. Perseverar só depende de nós, de ir lutar. Dependia de Jacó perseverar, querer, ir. Era de Jacó. Não era Deus falava ali para Esaú e falava para Jacó: pronto, os dois fez as pazes, porque eu disse para Esaú: libera perdão ao teu irmão. Eu disse para Jacó: libera perdão para teu irmão. E eles fizeram as pazes. Não. Não mude o texto, não. A Bíblia diz que Jacó tem esse encontro, mas ele só tem um encontro e o seu semblante e aquele encontro é passivo. Por quê? Porque no Val de Jaboque ele foi abençoado pelo Senhor. A chuva abundante veio, né? Mesmo quando o moço disse: não tem nada, não tem nuvem nenhuma. Enquanto ele estava orando, enquanto Elias estava crendo que Deus e o que ele estava fazendo foi por ordem de Deus, subir ao Monte Carmelo, dizer para Acabe: vai-te embora, vai comer, vai beber, porque vem chuva abundante. E aí foi por ordem do Senhor e ainda não existia chuva, ainda não estava não. Estava no tempo de seca, por ele mesmo ter profetizado que não iria chover durante 3 anos e meio, e não choveu. E aí do nada, né, assim, eu tava passando no Face e tava vendo uma publicação de uma eu acredito que ela deve ser evangélica, né, assim, e ela umas blusas, né, assim, com os dizeres. E aí, como é o ano da Copa, aí eu pedi, né? Não, eu queria dessa, né? E quando eu tava passando, eu encontrei essa. E eu fiquei, né? E eu acho que nessa manhã, né? Assim, eu disse: eu vou colocar. E é tão interessante, porque já faz um tempinho, faz umas 2 semanas. Na verdade, antes do dia 29 de novembro, né? Eu que lute. E eu fiquei: nossa Deus, como o Senhor sabe e conhece os nossos passos. Como o Senhor dá ordem, porque assim, nós estamos numa campanha, né? E em nenhum momento eu relacionei, eu lembrei, foi agora de manhã que eu lembrei, assim: nossa, eu tenho uma blusa, né, que eu comprei uma pra mim, uma pra Vanessinha, né? E porque eu acho engraçada a maneira e a forma que ela fala: eu que lute, tia. E lá atrás, o Senhor já tinha preparado esta campanha para mim e para você. Porque nada é por acaso na vida do cristão. Nada é por acaso na vida do cristão. Tudo tem um propósito de Deus. E no propósito de Deus, ele sabia desta campanha. Ele sabia da ordem que ele ia me dar. E ele sabia que eu ia obedecer a ordem dele.
E que hoje, né, nesse terceiro dia, o primeiro horário da nossa campanha do terceiro dia, né, eu quero dizer para você que lute, eu que lute, né? Como Jacó teve que lutar, mas toda luta vem a vitória depois. Que você possa ter o foco na tua vitória. Não se prender, não se paralisar na luta, mas olhar para a vitória do que está esperando o teu desejo, né? O desejo do teu coração, o desejo do coração, que eu acho tão bonito, que o texto diz que já raiava o dia e ele estava lá lutando com o anjo. O anjo viu que ele não ia largar. O que ele faz? Pá! Fere a articulação dele. A Bíblia diz que ele deixa? Não, mesmo ferido na articulação da coxa, Jacó continua: não deixo ir enquanto tu não abençoares. Eu tenho um propósito. Não é uma palavra de meditação, de pensamento positivo, não. Ele estava dizendo com aquela frase, ele estava dizendo: eu necessito, eu preciso ser abençoado, ter a bênção do Senhor sobre a minha vida. E está faltando nessa área da minha vida, está faltando isso. E nesse encontro que eu estou aqui no Val do Jaboque, eu reconheci que eu não fiz o que era certo com o meu irmão Esaú. Mas ela poder, né, dizer: eu que lute para minha bênção. Tem pessoas que sabem que eu não estou entendendo o que as irmãs estão botando, não. Ai, não, ele não deixa aí, não entendi. Mas se alguém que puder me explicar aí, tá certo? Ivanilda colocou não, Jana colocou não, ele não deixa aí, né? Não entendi, né? Assim, mas se for ao título da campanha, né? Aí falta até tu me abençoares, né? Então, a gente vê, querida, que assim, a determinação dele, mesmo ferido, ele disse: eu não deixo. Ele disse: eu não deixo tu ires enquanto tu não me abençoares. Eu quero a tua bênção na minha vida. Eu tenho filhos, eu tenho esposa, eu tenho os bens, mas está faltando essa tua bênção, Senhor, que me capacita a reconhecer que que eu errei contra o meu irmão. E eu vou lá. Ah, tá certo, né? Ou seja, querido, sabe, eu não sei qual foi a luta. Tá certo, Xana, obrigada. Porque às vezes eu tô assim, não sou eu, não. Às vezes eu me pego em algumas coisas, né? Assim. Mas sabe, querido, ele não desistiu, não. E eu tô aqui para dizer para você: também não desista, não. Ah, pastora, mas é o terceiro dia do primeiro horário. Não desista. Porque enquanto você está na campanha, enquanto você está orando, há uma nuvem sendo preparada, há um vento, né, impetuoso, há uma chuva abundante de Deus vindo ao teu encontro, vindo a bênção do Senhor ao teu encontro. Que Deus abençoe, que você tenha um excelente dia, que você compartilhe essa palavra, né, nas suas redes sociais, com seus irmãos, irmãs, né, amigos, que necessita saber que precisa ter esse encontro, que precisa aprender a ter perseverança e poder dizer, né, nessa manhã: eu que lute, porque eu sei a importância, porque era isso que eu ia dizer, foi aí quando eu estava lendo, eu esqueci. Eu, às vezes, né, quem me conhece sabe que eu digo: vamos orar juntos. Pastora, a senhora ora por isso? Eu disse: vamos orar juntos. Pastora, eu disse: eu estou orando, mas vamos orar juntos. Porque você é que sabe a importância dessa bênção para você. De você perseverar. E nessa manhã, mesmo, né, que você possa dizer: não tem nada a ver, mas que você possa dizer: eu que lute, né? Para
né, estar nos horários, para estar buscando nesse elo. Eu que lute para estar, né, em oração, porque enquanto eu estou em oração, enquanto eu estou na campanha, enquanto eu estou buscando ao Senhor, eu sei que neste dia o Senhor tem trazido para as nossas vidas essa nuvem que traz, né, esse vento que traz a chuva abundante do Senhor sobre as nossas vidas. Amém? Obrigado, Jana. Obrigado, Deise. Obrigado, Ivanilza, né, a todos que têm desejado também para mim um excelente dia, para você também, né? Amém. Que o Senhor esteja nos livrando de todo o mal, né, assim, e que nós, né, podemos dizer: eu luto em nome do Senhor Jesus. Davi, ele pode dizer: eu vou lutar contra você, mas ele disse que ele ia por ele mesmo. Ele disse: eu vou contra ti em nome do Senhor. A bênção de Deus estava sobre a vida de Davi. A bênção do Senhor está sobre a sua vida nesta manhã. Beijo no coração. Fique na paz.